Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Para este podcast de hoje, recebemos o professor Ibirá Barreto. Seja muito bem-vindo, Ibirá. Muito obrigado, Danilo. Sejam todos bem-vindos. Bem, pessoal, em nosso podcast de hoje nós vamos falar sobre qual a verdadeira natureza do ser humano. Em nosso diálogo, nós usamos o artigo da professora Délia Steinberg, a diretora internacional da Nova Acrópole, cujo nome chama-se Qual a verdadeira natureza do homem? Ou seja, entendendo o homem como ser humano. E em base a esse artigo, vamos dialogar hoje sobre qual é a nossa verdadeira essência, qual é a nossa natureza enquanto seres humanos. Bom, o ser humano é um mistério, é algo muito profundo e muito atemporal. O que nós entendemos como ser humano filosoficamente é muito mais profundo do que aquilo que entendemos como a nossa personalidade. A ideia nesse podcast não é esgotarmos o tema, tampouco trazer verdades absolutas, mas dialogarmos filosoficamente para trazer ferramentas úteis para que saibamos nos compreender como seres humanos, sabendo qual é a nossa natureza e, claro, compreendermos um pouco mais a nós próprios e trazermos algo de melhor para o mundo em que vivemos. Bom, Ibirá, para começarmos, eu gostaria que você falasse então qual a concepção clássica, filosófica, que se tem do ser humano ou da sua natureza, porque muitas das vezes a gente usa o termo comum, isso é da natureza do ser humano, isso é do instinto do ser humano, ele age assim porque é algo natural dele. E a gente acaba justificando uma série de atrocidades, atribuindo um comportamento natural ao ser humano. Ou seja, há um equívoco e nós precisamos conversar sobre isso e dialogar para entender melhor. Então, gostaria que você começasse justamente falando da concepção clássica do que é o ser humano. Bem, teve algo que você citou aí, do ser humano como um grande mistério. E realmente ele é um grande mistério. Ele tem uma parte que é bem objetiva, representada através do seu corpo físico, algo um pouco mais sutil, que são as suas emoções, os seus pensamentos. E quando você para analisar mais profundamente, você vai ver que ainda existe uma parte de nós que nós não conseguimos pesar nem medir. E dessa forma, muitos os antigos gregos, colocavam o ser humano como tendo essas três partes básicas, ou seja, o soma, que seria o seu corpo físico propriamente dito, e seus processos vitais, uma parte muito elevada, que seria o nous, a sua parte espiritual, essa parte para-racional, que nós temos às vezes uma certa dificuldade em falar a respeito, e articulando esses dois aspectos, um outro aspecto intermediário que seria a sua psique, o conjunto das suas emoções e dos seus pensamentos. Então, desde muito tempo, o ser humano se debate com isso, não é? Porque mesmo que você possa supri-lo de todas as suas necessidades básicas, físicas e mesmo mentais, ainda fica faltando algo relacionado a vivenciar ideais, a vivenciar algo mais profundo, não é? Então isso traz muito a ideia, o Ibirá, de que o ser humano ele tem dois aspectos, um material e um aspecto mais espiritual ou intangível. Seria algo dentro dessa tônica, certo? Sim, seria algo assim. Se você pega uma concepção platônica, por exemplo, na qual todo o universo visível e mensurável é, na verdade, a sombra daquilo que é invisível e incomensurável, isso se aplicaria ao ser humano de certa forma. E é por isso que esse aspecto do mistério em relação ao ser humano é tão instigante. E é por isso que, às vezes, nós conseguimos realizar coisas tão inteligentes, tão bem feitas, e, de repente, nós não sabemos mais qual é o botão que nos faz ficar inteligentes, De repente, nós temos um outro dia em que somos totalmente incoerentes com aquilo que nós nos propusemos de início. Então isso é um fato da vida, algo que nos acontece. Da mesma forma, quando você fala de certos gênios que desde criança desenvolvem-se muito em determinada arte, isso também é intrigante, não é? Porque nos leva a crer que existe muito mais do que a simples condição biológica. Por exemplo, se nós fizéssemos um clone de algum gênio da música, é muito provável que ele não se tornasse outro gênio da música, não é? Se fosse um Mozart, ok, talvez ele tivesse uma coordenação motora avançada, sim,
E uma prova disso são os próprios gêmeos, né? Quem aí não conhece irmãos gêmeos que têm o mesmo código genético, têm a criação em ambiente idêntico, frequentam as mesmas escolas e são pessoas completamente diferentes, com potenciais diferentes. Então isso é muito curioso, né? Isso nos leva a crer que realmente o ser humano tem não só um aspecto físico e um aspecto psicológico, mas também um outro aspecto transcendente. Agora, aproveitando o ensejo do que você acaba de mencionar, quando a gente se volta para esses grandes seres da humanidade que fizeram grandes descobertas ou que trouxeram experiências e exemplos atemporais para a história da humanidade, fica claro que foram, mesmo não sendo contemporâneos nossos, eles existiram, a história está aí para registrá-los, e ficam como modelos de comportamento, ou seja, eles alcançaram um patamar de seres humanos dentro de si próprios, muito profundo, muito elevado, o que os distinguiu em sua época e até hoje os distinguem. E isso é muito importante porque fica claro esse aspecto espiritual, ou esse aspecto mais elevado, porque transcenderam a história. A gente tem um exemplo aí de um Victor Hugo, temos um exemplo de um Camões, de um Leonardo da Vinci, de um Michelangelo, dos grandes descobridores, enfim. Todos eles são exemplos que nós podemos nos pautar e eles trabalharam algo em si para que se desenvolvessem. E esse algo em si que eles trabalharam ou que eles descobriram em si como seres humanos pode ser algo disso, dessa natureza humana profunda que diz respeito a esse oculto do ser humano ou a esse aspecto misterioso que o ser humano tem como potencial a se desenvolver. Estaria dentro dessa concepção também. Lembrando que quando você fala dessa porção, quando você usa o termo espiritual, né, hoje em dia, às vezes, há muita confusão a respeito disso, né? Às vezes as pessoas associam isso a um aspecto supersticioso ou um aspecto de crença, né? Quando nós estamos falando sobre isso, estamos querendo dizer que o ser humano ele possui um potencial que vai muito além da sua mente concreta, dessa mente que nós usamos para estudar, enfim. Então, os próprios hindus antigos, eles colocavam a ideia de que nós teríamos duas mentes. Então, isso é algo muito interessante. Eles diziam que o ser humano ainda possui um potencial quase infinito ainda para ser desenvolvido e que nós não podemos simplesmente nos satisfazer com aquilo que nós temos em mãos, ou seja, com a força que as emoções trazem, com a força que essa nossa mente nos traz, não é? E nesse âmbito, os sábios antigos hindus, eles trouxeram uma representação do ser humano como tendo 7 aspectos, 7 veículos de expressão. O número 7, ele é muito fascinante, está presente em vários lugares, né? São 7 dias da semana, o próprio ciclo da Lua está dentro de um ciclo dentro de 28 dias, né? Dentro desse setenário. Quando você fala das 7 notas musicais, quando você fala das 7 cores do arco-íris. Então, essa divisão, não é? Nós colocamos aí, por exemplo, a questão dos gregos, que colocavam 3 elementos básicos. Os egípcios também tinham uma constituição com 9 partes, mas essa com 7, não é, que os hindus nos trazem, ela tem um aspecto bem didático, bem interessante, porque vai colocar um aspecto formal, um aspecto manifestado e transitório do ser humano, como associado ao número 4, ou seja, nós teríamos 4 elementos mais densos, manifestados, e 3 elementos que seriam representação desse aspecto espiritual, desse aspecto transcendente do ser humano. E ele é bem didático também porque o número 3 ele é associado sempre ao aspecto superior, ao aspecto transcendental. Basta ver que todas as religiões sempre têm uma representação simbólica do 3, não é? A tríade. Então, esse aspecto dessa tríade, não é? Ela é una, porém se manifesta sob 3 aspectos, não é? Quando você fala do triplo logos solar, a vontade, o amor, a inteligência, então isso na Grécia, não é? Você vê que isso é um modus operandi do universo, né? É uma forma organizada de agir. Então, sempre quando faltam um desses 3 aspectos, as coisas tendem a ruir,
tendem a não funcionar adequadamente. Então são sistemas inteligentes que nos regem. E olha que curioso, né? Mesmo fisicamente, quando você tem um tripé, né? Os fotógrafos aí sabem que um tripé não manca. Então isso é curioso, né? Como o próprio universo físico é simbólico, não é? Falando do outro aspecto, que é o quaternário, que seria o aspecto formal manifestado, nós teríamos, para começar, um corpo físico. Ou seja, essa matéria bruta que compõe os nossos corpos físicos e que nós podemos ver, tocar. Ele é a principal ferramenta que nós temos para nos relacionar com o mundo manifestado, com o universo físico. E ele é bem evidente. Porém, se você analisa mais profundamente, ele não é só a matéria, né? Ele possui uma energia. E essa energia é justamente o que vai torná-lo vivo. Existe uma clara diferença entre uma mão mumificada e a mão que está viva. Né? Então, esse componente energético é fundamental. Acima disso, você teria esse aspecto das emoções, o aspecto dos instintos, que são bem evidentes também. Não é? Quando você sente medo, quando você sente raiva, quando você sente algum sentimento mais elevado também, isso aí é algo presente. E por fim, a nossa mente, não é? Que, como eu falei agora há pouco, seria a mente concreta, não é? A nossa mente conectada ao mundo mais manifestado. Em geral, ela está muito voltada à sua própria manutenção, sendo, portanto, a sede do egoísmo. Né? Os hindus chamavam essa mente de kama manas. Kama significa desejo, manas significa mente. Então seria uma mente de desejos. Vai ser a sede do egoísmo, né? Vai ser aquela que vai maquinar sempre em benefício próprio. Uma outra chave muito importante em relação ao quaternário, já trazendo uma ideia desse setenário como uma chave de evolução, não é? Ou seja, uma chave de interpretação da evolução humana. Porque nós teríamos esse corpo físico em comum com os minerais, com os objetos físicos, um corpo energético, ou prânico, como é falado também, de onde vem prana, energia, não é? Nós temos ele em comum com os vegetais. E o nosso mundo instintivo, ou seja, das emoções, nós temos em comum com os animais. Então isso é bem evidente que um animal você não vai se comunicar com ele através de uma elaboração mental. Você sempre vai ter que colocar um aspecto emocional, um aspecto também falado astral, né? Astral ou emocional. Então você tem que dar uma ênfase no seu discurso. Né? Aí ele vai entender que fez alguma coisa errada ou que você está sendo agradável com ele. Né? Então, esse é o mundo dos instintos. E perceba que ele é cumulativo. Né? Nós temos tudo isso, só que nós temos que gerenciar algo mais, que é a nossa mente concreta. E é justamente isso que nos distingue enquanto seres humanos. A nossa mente concreta, porém, como você bem colocou, ela ainda assim tingida de desejo e de interesses egoístas. Por exemplo, quando a gente pensa em fazer alguma coisa em linhas gerais, com o nosso kama manas ou com a nossa mente concreta, a gente sempre pensa que benefício teremos com aquilo, o que podemos ganhar, e isso denota justamente esse egoísmo que nós temos, que é algo comum. Não podemos dizer que é natural do ser humano, que vem da sua natureza, da sua essência divina, uma vez que você acabou de constatar esses elementos, aliás, uma vez que você acabou de destacar esses elementos espirituais, ou essa tríade superior. Então, o que nos distingue enquanto seres humanos é, ao mesmo tempo, aquilo que muitas das vezes nos prende e justifica e vai defender os interesses da sua constituição quaternária ou da sua personalidade, como chamavam os antigos gregos, né? Ou seja, a máscara do teatro grego, não é? Exatamente, você citou um aspecto muito importante, não é? Primeiro, essa questão da máscara, né? É engraçado que persona, né? Persona é a máscara, ou seja, se você tem uma máscara, você tem o ator. Não é? Então eles faziam essa relação simbólica muito bonita, como sendo o ator, e o ator é o mais importante, não é? Que seria associado a essa tríade, não é? Esse mundo superior. E esse ser se manifesta no físico, ou seja, se manifesta no palco do mundo através de uma máscara. Não é?
Porém, ele não pode se identificar excessivamente com a máscara. Ele tem que entender que aquele personagem, ok, ele tem que cumprir o seu papel na trama, porém, um personagem nunca é isolado do ator, não é? É sempre uma mistura dos dois. E essa mistura, obviamente, tem que ser regida pelo ator e não pela máscara. E o problema existe justamente quando nós confundimos aquele que deve reger, como uma orquestra, não é? Ou seja, existe um maestro, que nós podemos fazer uma analogia com essa parte espiritual ou do que está por trás da máscara, e o ator, que seria a própria orquestra em si, que vai ser regida pelo maestro. Então, quando nós não sabemos exatamente qual o papel de cada qual, a gente confunde as coisas e coloca a personalidade à frente, quando na verdade há algo muito mais profundo atrás da personalidade, que é o que deveria reger a nossa vida, e daí que justamente existe esse aspecto espiritual, ou essa tríade que você mencionou agora há pouco. Claro, porque se você parte do princípio que você tem esses 4 elementos já manifestados, né, e que nós teríamos ainda 3 aspectos a serem desenvolvidos, você está falando que o ser humano, então, ele tem um potencial muito maior que deve ser conquistado. E daí nós entramos nesse aspecto que é justamente da tríade, não é? De acordo com essa concepção, o primeiro andar ali na parte superior seria manas, ou seja, a mente pura. Como é que nós podemos falar dessa mente pura? Porque ela, obviamente, transcende aquilo que a nossa mente concreta, nossa mente kama manas, pode conceber, não é? Porém, existem algumas coisas com as quais nós podemos associá-la. A mente manas seria o centro da verdadeira inteligência, ou seja, a nossa capacidade de discernimento. Porque a inteligência não é só agilidade mental. Às vezes nós consideramos inteligência como agilidade do kama manas, a capacidade de resolver contas matemáticas, etc. Mas a verdadeira inteligência tem a ver com o discernimento de enxergar aquilo que é certo e fazer o que é certo, não é? Aproveitando o gancho, essa definição do discernimento, ela tem um simbolismo hindu que é caracterizado pela ave Kalahansa, onde ela separa a água do leite, ou seja, o discernimento é justamente essa mente pura que diferencia as coisas desde um aspecto mais elevado, mais espiritual, digamos assim. E ela não está vinculada, não diretamente, à nossa mente racional. Esse é o grande equívoco que nós fazemos de confundir raciocínios lógicos e rapidez mental com inteligência ou discernimento, que é essa mente pura, evidentemente. Sim, e um outro aspecto de manas seriam justamente aqueles impulsos altruístas, aqueles impulsos que contradizem os instintos animalescos. Então essa é uma outra grande distinção dessa mente pura, que vem sempre associada às aspirações filosóficas. Bem, um outro aspecto seria o que eles chamam de Buddhi, não é? Subindo aí mais um patamar no nosso edifício humano, não é? Seria esse 6º veículo de expressão do ser humano, seria chamado de Buddhi ou intuição. Não seria essa intuição vulgar da qual nós acreditamos, vemos às vezes até no dia a dia. Não é? Seria uma espécie de interação profunda com todas as coisas do universo. Não é? Seria sabedoria, mas uma sabedoria direta, um conhecer profundamente todos os seres, todas as coisas. Então por que você intui? Porque, na verdade, você não está separado das coisas. Se a sua consciência pudesse estar plenamente em Buddhi, você teria acesso ao amor universal. Ou seja, qualquer sofrimento de qualquer ser seria também o seu sofrimento, não é? Você teria, através dessa conexão profunda, teria uma compreensão total de todas as coisas, não é? Isso te daria uma sabedoria que não precisa de raciocínios. É uma sabedoria direta. Bom, subindo um pouquinho mais, e aí começa a ficar cada vez mais difícil, né? De nós termos uma compreensão. Seria o veículo átmico, não é? Seria Atma, ou a vontade pura. Esse é uma outra palavra que às vezes nós confundimos muito, né? Falamos em vontade de comer alguma coisa, vontade de dormir. Na verdade, nós podemos usar aí um outro termo, né? Associar o desejo. O desejo ele é típico das emoções, não é? Típico dos instintos.
Já a vontade, a verdadeira vontade, seria a nossa parte mais espiritual. Seria esse impulso puro, esse impulso de evolução, não é? A vontade, ela é aquela vontade divina, né? do faça-se a luz, é aquele impulso de você realizar as coisas. Então, à medida que ela vai se reverberando nesses outros corpos, nesses outros veículos de expressão humanas, ela vai trazendo, por exemplo, discernimento, ela traz clareza mental, ela traz disciplina, ela traz energia quando chega lá no energético, traz resistência física quando chega no nosso corpo físico. Então, a vontade realmente ela permeia tudo, não é? Sem vontade não haveria o próprio universo, né? Tudo parte desse grande impulso. A sombra da vontade, ou seja, a sua manifestação grosseira, vamos dizer assim, seria a disciplina, não é? Então, é sempre essa ideia de uma oposição ao instinto, não é? Uma capacidade que um animal, por exemplo, não teria, não é? Porque ele é totalmente regido pelas suas emoções, pelos seus próprios instintos de conservação, de procriação. E, infelizmente, o ser humano, muitas vezes, ele é guiado por esses instintos, não é? Porém, ele possui uma mente concreta que pode tornar esses instintos um pouco mais sofisticados. Ou seja, traz um verniz sofisticado aos instintos. Mas a verdadeira vontade sempre vai tocar em aspectos superiores, aspectos de autossuperação, num sentido de dever, um sentido mesmo heróico, não é? Que não é muito utilitário, não vai trazer um lucro pessoal. Pelo contrário, às vezes, não é? Vai trazer, às vezes, a própria desintegração da personalidade, não é? Da nossa parte transitória. Porém, vai permitir que o ser humano toque algo de glorioso, algo de elevado, e que, de certa forma, faz com que ele transcenda essa existência meramente física. E para reforçar ainda mais essa ideia da vontade, nós podemos lembrar de um Sêneca, um grande filósofo romano que passou por uma série de adversidades e ainda assim usou a sua vontade, essa expressão divina, essa expressão da centelha divina da vontade no ser humano de superar adversidades e ainda assim se manter ileso moralmente, manter uma conduta ética, moral. Podemos pegar um exemplo de um Epíteto, que foi um escravo romano. Podemos pegar o exemplo de um Marco Aurélio, que foi um imperador romano que, durante os poucos intervalos de campanha que ele tinha, onde muitas das vezes dormia em condições subhumanas, digamos assim, e era o imperador do maior império do mundo e escreveu a sua obra Meditações. Podemos lembrar de um Boécio, que ficou preso muito tempo. Podemos lembrar de um Giordano Bruno, enfim. Temos uma série de exemplos de graus de vontade, dessa vontade mais espiritual, representada por esses seres humanos que existiram e que canalizaram algo dela e, como expressão de vida, viveram dessa maneira em virtude dessa vontade. Isso é muito importante também de se lembrar desses exemplos práticos do que seria essa vontade, esse Atma no ser humano. E é tão interessante porque se você pega, por exemplo, um bombeiro, né? Ele tem que entrar numa casa pegando fogo, ajudar alguém que esteja preso lá. O corpo físico, ele vai querer manter a sua forma. E ainda bem que ele faz isso, porque cada um tem que cumprir o seu papel, não é? Então o corpo físico vai buscar manter a sua forma, então ele não vai ter interesse de entrar lá. Já a energia, né, o energético, em geral vai abandonar a pessoa, né? Já viu quando os joelhos começam a tremer? Exatamente. É quando a pessoa está despranificada, ou seja, sem energia, né? A energia some. O emocional, com certeza vai começar a colocar aquela emoção de medo, não é? Aquela ansiedade, às vezes até o pavor, né? E a mente concreta, ela é a mais sutil, não é? Ela sempre vai entrar com alguma justificativa. Vai virar e vai falar, puxa, se eu entrar lá agora, é bem possível que tanto eu quanto a pessoa morram. Então, é melhor que uma pessoa só morra do que duas. Percebe esse tipo de raciocínio frio, que é totalmente desplugado, desconectado de uma humanidade e de um senso de dever, não é? Então, isso é muito, muito interessante nós notarmos, porque as justificativas estão sempre presentes no nosso dia a dia. Sempre quando nós começamos a nos justificar, tentando inventar algo, ou falar por que você não fez determinada coisa, olha, nós temos que olhar no espelho e ver que
em boa parte das vezes nós estamos apenas nos justificando, não é? Então, a mente ela tem esse refinamento, entre aspas, não é? Só que o nosso bombeiro hipotético, de repente, vira e entra na casa pegando fogo. Veja que contradição, não é? Então, esse é o ser humano. Por isso que esses sábios da antiguidade diziam que nós vamos encontrar a nossa verdadeira humanidade, vamos encontrar o verdadeiro ser humano quando nós conseguirmos transcender toda essa carga de instintos e cumprir o nosso dever, não é? Esse exemplo fica claro nessa sua analogia, onde nós vemos aí um idealismo, algo a mais que caracteriza o ser humano que faz algo sem esperar nada em troca, ou seja, ação sem desejo de recompensa. Agora, Ibirá, dentro dessa ideia, já temos um pouco mais claro agora do que é a natureza do ser humano. E voltando um pouco para Aristóteles, lá no século IV a.C., na sua obra A Ética Nicômaco, ele falava dos graus de felicidade. E isso fica bem claro quando ele caracteriza os graus de felicidade em virtude de cada espécie ou de cada ser, digamos assim. Ele fala de uma felicidade vegetal, que é própria das plantas ou do reino vegetal. Ele diz que existe uma felicidade passional ou instintiva, não é? Ou uma felicidade emocional, digamos assim, que é próprio dos animais. E ele diz que há um terceiro tipo de felicidade, que é a felicidade racional. E aí ele fala que essa felicidade racional ela é a excelência da virtude que os homens mais evoluídos, ou que esses seres mais humanos, digamos assim, conseguem alcançá-la. E aí já fica claro que o homem é uma conquista, ou seja, melhor dizendo, que o ser humano é uma conquista. Então, conquistar-se como ser humano é a meta do ser humano, e entendo que pode ser que daí nós podemos entender então o que significa a natureza do ser humano. Porque, por exemplo, uma felicidade vegetal, pegando uma pessoa que, por exemplo, fica no seu celular, sentada, muitas horas do dia sem fazer uma atividade física, ela pode estar em estado vegetativo. Ou uma felicidade instintiva, em que você compra um sapato novo e aquilo gera em você um êxtase. Isso não é próprio do ser humano. E não é que tenhamos que ser indiferentes a isso, mas, olha, ok, comprei um tênis, que bom, conquistei tal bem material, muito bom também, mas há algo mais profundo a se conquistar, há virtudes, há valores, há algo que são qualidades inerentes do ser humano que nós sequer desconfiamos que existam. Então, essa condição, sine qua non, digamos assim, é o que define o ser humano e o que define a sua natureza. Podemos entender então dessa maneira? Sim, acho que ficou muito claro, né? O Aristóteles, quando ele coloca essas ideias aí, fica muito claro que o ser humano realmente ele é o quê? Muito bonito isso, né, que você falou, é uma conquista, não é? Então, o ser humano, ele não é só um triunfo biológico, ele é muito mais do que isso, não é? Mesmo biologicamente somos mais sofisticados, sim, mas isso não é nada perto do poder das virtudes e da capacidade que nós temos em nos admirar com o universo, de buscar suas causas profundas. Então, isso realmente nos dá um indicativo do que realmente significa ser humano, né? E a filosofia, ela pode nos ajudar então nesse processo de encontrarmos a nossa natureza humana, digamos assim? E qual a importância de não só estudarmos filosofia, mas de procurarmos vivê-la? A filosofia sempre foi a melhor ferramenta que o ser humano encontrou, pode usar, né, para encontrar sua verdadeira natureza e se conhecer. E, obviamente, se você quer ser feliz, primeiro você vai ter que entender o que significa a felicidade para o ser humano. Porque se você confunde a sua felicidade com a felicidade de um vegetal ou de um animal, né, que de acordo com essa chave setenária, claramente estão também em evolução, não é? Então isso é essa chave evolutiva que eu acho muito interessante também dentro da constituição setenária que nós acabamos de falar, não é? Então a filosofia ela vai dar esse aporte, sem dúvida, né? E porque ela vai fazer com que nós possamos, inclusive, entrar em contato com as ideias mais elevadas. E o universo físico, o manifestado, né? Antes do manifestado, em geral, vem as ideias. Isso não é tão difícil assim de entender quando, por exemplo, quando você vai construir uma casa, a primeira coisa que você tem é aquele impulso. É um impulso puro de construir a casa. E aí depois você começa a densificar isso, né? Tem tantos cômodos, vai ter que atender a tais e tais necessidades. A partir daí você começa a fazer um desenho.
Então, a partir desse desenho, você vai fazer o projeto propriamente dito e só depois vai aparecer a casa de tijolos, com paredes, etc. Né? Então, perceba que, em alguma instância, as ideias são até mais reais do que o próprio físico. Então, se você quer entrar em contato com a realidade das coisas, você tem que elevar a sua consciência, né? Você tem que entrar em contato com as grandes ideias. A própria Helena Blavatsky, em algumas das suas anotações mais antigas, ela falava que o ser humano pode ser interpretado até como tendo 5 partes, né? Porque ela falava que esse Atma é elevado demais para que nós possamos considerá-lo como uma espécie de corpo. E o físico, ele é tão efêmero, ele é tão passageiro, que quase não dá para considerar. Inclusive, fala-se do corpo etérico-físico, não apenas do físico, né? Porque imagine o nosso corpo físico como se fossem limalhas de ferro orientadas por um campo magnético, né? Então, na verdade, a natureza íntima do corpo seria o quê? Seria essa parte etérica, essa parte mais sutil que organiza essas partículas de acordo a uma ordem, né? E não permitem que as minhas partículas se misturem com de outros objetos, né? E só aproveitando o ensejo, quando você fala dessa questão, não desmerecendo, obviamente, que o nosso corpo não deixando de dar-lhe a devida importância. É uma máquina formidável, né? Exatamente, como você falou que ele é passageiro e efêmero, segundo a frase de Blavatsky, quando a gente imagina que vamos viver a vida inteira, daqui a pouco, de repente, um acidente nos tira a vida, ou alguma situação onde nós estejamos enfermos, aí nós percebemos de fato a vulnerabilidade do corpo. E aí nós começamos a perceber, se é que consigamos percebê-lo, de que nós temos muito mais a desenvolver enquanto seres humanos e que o nosso corpo também tem que ser cuidado, mas não com esse excesso de zelo que nós temos muitas das vezes que cuidamos excessivamente do corpo e deixamos outros aspectos de lado. É como um cavalo e o cavaleiro, né? Você tem que cuidar bem do cavalo, mas se você deixar o cavalo solto, ele vai querer só fazer as coisas típicas de um cavalo. Não é? E vai perder a utilidade para o cavaleiro, que na verdade é essa vontade que vai ter que dirigir esse cavalo. Né? É o Dom Quixote de La Mancha e o Sancho Panza, não é? Ou seja, cada um tem a sua função a cumprir. E é muito curioso isso, né? Uma ótima analogia. Bom, Ibirá, para encerrarmos o nosso podcast, eu gostaria que você fizesse então as suas considerações finais. Claro, sem querer esgotar o tema, afinal de contas, nós poderíamos continuar a falar durante muito tempo aqui, porque esse é um assunto fundamental. Afinal de contas, o conhece-te a ti mesmo é algo que é inesgotável, né? Então, o que acontece? Um aspecto de suma importância nisso tudo, nós falamos que temos um quaternário, que seria a nossa personalidade, e teríamos uma tríade, que seria o nosso aspecto transcendente. E entre eles existe o que os hindus chamavam de Antakarana. Isso seria a ponte entre esses dois mundos, não é? De fato, é a ponte que nós temos que construir entre esses dois mundos. E a grande chave de compreensão dessa ponte chama-se consciência. Então, nós temos que atingir a consciência humana, porque a nossa consciência ela pode ir lá para o físico, quando nós temos uma dor física. Está no nosso psicológico quando nós recebemos uma fechada na rua ou ficamos irados por algo. Não é? Está na nossa mente quando nós estamos envolvidos em uma leitura ou algo intelectualmente exigente. Entretanto, nós precisamos ter a noção de que esse elevador, não é? Ou seja, a nossa consciência é como um elevador nesse grande edifício humano. Ela pode ficar nos seus andares mais animalescos ou, através da aplicação da nossa própria vontade, pode subir para os patamares superiores. E quando a nossa consciência está nos patamares superiores, e isso exige esforço, nós estaremos realmente começando a entrar em contato com a nossa essência humana. Acho que seria uma boa ideia para nós fecharmos a respeito desse assunto, porque no final das contas, quando você fala da constituição do ser humano, você, para um filósofo, para um verdadeiro filósofo, não basta apenas analisar e falar, não é? Eu creio que nós temos sempre que trazer isso para o nosso dia a dia e ver o que nós podemos crescer efetivamente com qualquer fonte de conhecimento. E claro, não é? Quando você fala o que é o ser humano,
Você não precisa ficar só no aspecto mais rebaixado, no seu aspecto instintivo, porque isso vai fazer com que as pessoas acreditem que o ser humano é assim mesmo, é um bicho que pensa, ele é totalmente dominado por sua parte animalesca, ou que os sentimentos elevados, como o altruísmo, como o amor, são simples impulsos elétricos correndo no seu cérebro. Não é? Então, isso eu vejo como uma visão que faz com que nós fiquemos mais estreitos, não é? E o que nós temos que buscar são visões a respeito do ser humano que vão abrir janelas para nós mesmos, né? E daí conseguir comprovar no nosso dia a dia que a verdadeira essência do ser humano é ser bom, é buscar o justo, o bom, o belo, o verdadeiro, não é? Isso é o ser humano. Então nós temos que deixar de ver o ser humano apenas como ele é hoje, mas buscar ver o ser humano em como ele poderá vir a ser e nos conectar com essa porção divina dentro do nosso coração. Muito bem, Ibirá. Mais uma vez, obrigado pela participação. Dessa maneira, encerramos então o nosso podcast e, claro, seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Danilo. Certamente voltaremos aí para um próximo podcast. Obrigado a todos. Bem, pessoal, para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. E para quem quiser saber mais também sobre a Nova Acrópole, basta buscar a sede mais próxima a você em nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Antonin Dvorak e chama-se Serenata para Cordas em Mi Maior.